E aí, galera, vamos lá? Vamos para nossa sétima videoaula. Tá? E hoje eu vou falar de um assunto que também acaba assustando um pouco os alunos aí quando o assunto é Excel. Né? Vou falar um pouquinho hoje de função PROC-V. Então, sempre que eu estou nas minhas aulas aí de Excel, né, principalmente nos cursos aí da área administrativa, usa bastante a função PROC-V. E aí, muitas vezes os alunos acabam tendo dificuldade, né, em entender o que é essa função. Hoje, eu tenho como objetivo explicar aí o que é a PROC-V, como usar a PROC-V e, sobretudo, como associar essa PROC-V aí também numa CERRO, que às vezes acaba dando o errinho natural da PROC-V lá, que vocês vão ver daqui a pouco, e acaba ficando sem tratamento nenhum. Às vezes, quando não coloca um determinado valor, fica feia aí a tabela da pessoa, tá? Mostrando um erro aí que poderia ser tratado e ficar um pouco mais bonitinho e mais aplicável, né? Mais aplicável visualmente, ok? Muito bem, pessoal. O que é PROC-V, né? Então o nome dela já liga diretamente ao que ela é, né? Que é uma procura na vertical. O que seria isso, pessoal? O que seria uma procura na vertical? A PROC-V, ela consiste em fazer uma procura, né, dentro da tabela, dentro do espaço da tabela que você selecionar. Ela vai procurar na primeira coluna à esquerda, né, e vai mostrar um valor de uma determinada coluna que você pedir. Ok? A gente vai olhar rapidinho, tá? Numa função, e vocês vão entender muito bem como é que funciona aí a PROC-V, tá? Bom, vamos entender o que é a função, tá? Então, a função PROC-V, tá? Vocês podem reparar aqui, ó, né? Nós temos aqui a função PROC-V, tá? Então, abre essa função como uma função qualquer igual PROC-V. Assim que você abrir o primeiro parênteses, ele vai pedir o valor procurado. O que significa esse valor procurado? Ele basicamente é o que o próprio nome diz. É o valor que eu vou procurar dentro do intervalo de células aí que eu apontar como intervalo de busca, né? Então, basicamente, o valor procurado é o que eu vou procurar. Eu aponto o que eu vou procurar, né? E aqui, ó, matriz tabela, né? Então, é onde eu vou procurar. Tá? Então, ele fala aqui, intervalo de células, onde será procurado o valor. Tá? Então, aqui eu sei o que eu vou procurar. Aqui eu digo onde eu vou procurar. Né? E aqui no índice da coluna, ó, coluna onde a função vai pegar o valor. Então, de acordo com o valor que eu vou procurar, ele vai procurar na primeira coluna esquerda da matriz tabela. Né? Ou seja, da primeira coluninha esquerda aí, de onde eu vou procurar. E aí eu vou apontar o que eu quero que me mostre, o que eu quero que essa função me devolva. Isso aí eu aponto a coluna que vai me devolver esse valor. Né? Como vai ser uma tabela, aí a coluna que vai devolver esse valor aí. Ok? E aqui, ó, eu tenho uma correspondência, né? Que até coloquei um pouquinho diferente do que está lá no Excel, mas é mais para ficar mais pedagógico, né? Então, a correspondência. O que é essa correspondência? Eu vou poder escolher entre verdadeiro ou falso, né? Então, quando eu coloco falso, significa que eu estou querendo fazer uma busca exata. Ou seja, eu quero buscar exatamente o que eu coloquei como valor procurado, né? Quando eu coloco verdadeiro, a palavra verdadeiro, né, significa o quê? Significa que se eu não achar exatamente aquilo que eu coloquei no valor procurado, eu vou querer mostrar o que estiver mais perto, o que estiver mais próximo. Ok? Então, por isso aí que tem essa palavrinha aí, a correspondência ao final. Né? E aqui, basicamente, ó, eu tenho uma função aplicada, ou seja, igual para que v F5, que é o meu valor procurado, ou seja, eu estarei procurando o que estará dentro, né, aqui da célula F5, né? Esse outro aqui, ó, G5 dois pontos M10, ou seja, de G5 até M10. Então esse aí é a minha matriz tabela, né?
é onde eu estou procurando. O 2 aqui, ó. Por quê? Quando eu for colocar a correspondência, né, ou o índice da coluna, o índice da coluna eu conto, né, da esquerda para a direita e vejo qual número corresponde aí à coluna que eu quero pegar os valores. E aqui no caso seria a segunda coluna. E o último é a correspondência que é falsa. A pessoa que está fazendo essa função está procurando um valor exato. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, fazendo ela na prática, para a gente ver como é que funciona. Tá? Muito bem. Para fazer essa função aqui na prática, eu montei essa tabelinha aqui rápida. Tá? Então, temos aqui os dados de pessoas como CPF, nome, endereço, cidade, estado. Tá? E eu vou querer fazer uma busca aqui. Eu vou digitar o número do CPF de uma dessas pessoas e ele vai ter que me retornar o nome, o endereço, a cidade e o estado dessa pessoa. Tá? Eu deixei em branco aqui o campo da cidade, do estado, tá? Porque eu quero mostrar para vocês aqui como usar, tá, a validação de dados, tá? Para que em alguns momentos ela é útil e aí eu consigo limitar o que pode aparecer aqui, tá? E até facilitar também o meu trabalho em algumas situações, ok? Então eu vou mostrar para vocês como que funciona a validação de dados e logo em seguida, tá, eu já vou mostrar para vocês aí o funcionamento da função procv na prática, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então só vamos colocar aqui a parte da validação de dados. Muito bem. Eu venho aqui, ó, na guia aqui dados, né? E aqui, ó, na guiazinha dados, eu tenho aqui o item chamado validação de dados. Eu vou clicar aqui na validação de dados, tá? Antes disso, perdão, eu vou selecionar aqui o meu intervalo, vou clicar aqui, ó, em validação de dados. Primeira coisa que ele me pergunta aqui na validação de dados é as configurações, né? Que tipo de valor eu vou permitir dentro desse campo? Porque a validação de dados ela me permite controlar que dado que vai entrar aí, que tipo de informação, né? E aí eu quero que apareça só essas cidades que eu marquei aqui, ok? Então eu vou falar assim, ó. Eu quero, pode ser só número inteiro, pode ser só decimal, pode ser só data, pode ser só hora, pode ser algum tipo de comprimento de texto, pode ser um tipo personalizado, né? Então tudo isso aqui são formas de restrição de valor, né? Depois você pode ir olhando um por um e testar como é que eles funcionam. Eu vou usar aqui a lista, tá? Agora, ó, ele manda ignorar o em branco e menu suspenso na célula, ou seja, vai ser um menu que vai aparecer para eu poder escolher qual dessas cidades eu quero. Eu clico aqui, ó, na fonte, de onde é que ele vai tirar essas cidades. E aí eu seleciono aqui, ó, tá? Selecionei, clico aqui de novo, ó, nessa setinha e venho aqui, ó, na mensagem de entrada. Vou colocar aqui um título, vou colocar cidades. E aqui, por exemplo, digite, ou escolha, né? Digite, escolha uma cidade, ok? Então aqui vai ser um título, uma mensagem de entrada para quando ele passar o mouse ali em cima, né? E aqui o alerta de erro. O que é que vai acontecer, né? Ó, que é o estilo do aviso? Informação. Eu vou colocar aqui o xizinho de parar. Eu vou colocar aqui como erro. Eu vou colocar a mesma coisa. Escolha uma cidade. Vou colocar aqui, ó, válida. Então aqui, ó, eu estou criando essa validação de dados. Tá? Ele só vai aceitar os itens na minha lista. Eu clico no OK, ó. Passo aqui e já fala cidade. Escolha uma cidade. Coloca aqui, ó, Itanhaém. Já foi, ó. Se eu vir aqui nessa setinha de novo, ó, posso escolher qualquer outra cidade, ó. Sei lá, São Paulo. Ah, e se eu quiser escrever outra aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Santos. Opa, ele já fala aqui, ó. Escolha uma cidade válida. Então eu cancelo e escolho, por exemplo, aqui, ó, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Vou colocar aqui, sei lá, Itanhaém de novo, tá? E a mesma coisa eu faço no estado, ó.
venho aqui em seleciono o intervalo, validação de dados, vou pegar uma lista, a fonte da minha lista vai ser aqui, ó, estados, e mensagem de entrada, vou colocar aqui o título estados, mensagem, escolha um estado, correto? E o alerta também vou colocar aqui, ó, estado, erro, por exemplo. Escolha um estado válido. Ok? E aí, só dar ok, galerinha, e colocar aqui, ó, São Paulo. Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Ok? Então isso aqui é só um artifício a mais aí, para que vocês tenham facilidade na hora de preencher, na hora de colocar aí conteúdo para o teu usuário preencher sua tabela, até mesmo para você preencher suas tabelas aí. A nossa aqui, nossa função. Vamos começar aqui escrevendo igual, né? Como toda função aí que já estamos acostumados a desenvolver. Vamos colocar ali o igual, vou dar só um zoom aqui. Ó, vamos colocar assim, ó, igual proc, vou colocar em maiúsculo só para ficar visualmente mais bonitinho para vocês verem, tá? Igual proc v. Quando eu coloco só o proc v, ó, ele já fala aqui, ó, procura um valor, a primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor da mesma linha de uma coluna especificada, né? Então ele fala que, como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Isso aí é um detalhe, né? Mas é importante que a gente repare isso, tá? Muito bem. Agora aqui, ó, eu vou colocar aqui o que ele pede. Eu ainda coloquei aqui no lugar errado, porque eu coloquei aqui no CPF, ó. Não quero aqui, eu quero aqui, ó. Quero no nome, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, proc v e o que é o meu valor procurado. Ou seja, vai ser onde vai estar o valor que eu quero procurar naquela tabela lá. Eu poderia vir aqui, digitar um número aqui e procurar ele. Só que não é tão interessante, principalmente nesse modelo aqui que eu montei. Então, eu vou clicar aqui, ó, na célula onde eu vou digitar o CPF da pessoa. Clico aqui, ó. Vão reparar que ele já aparece aqui, ó, valor procurado, B10. Coloco ponto e vírgula. Matriz tabela. Ou seja, é onde eu vou procurar esses dados, né? E aí, eu vou clicar aqui, ó. Não clico aqui nos rótulos, né? Clico aqui só nos valores, ó. Clico, seguro e arrasto, ó. E ele já cria o meu intervalo, ó, de A2 a E6, ó. A2, 2 pontos E6, ou seja, A2 até E6. Então, isso está sendo a minha matriz tabela. Então, eu vou procurar o que tem em B10 dentro de A2 até E6. E aqui, eu vou mostrar o que eu quero pegar desse intervalo, né? No caso aqui, eu quero pegar o nome, né? Então, eu começo a contar, ó. A coluna 1 é o CPF, a coluna 2 é o nome, a coluna 3 é o endereço, a coluna 4 é a cidade e a coluna 5 é o estado. Então, eu não quero o 1, eu quero o 2. Então, eu quero a segunda coluna, coloco o número 2. Ok? E a correspondência, ó, eu quero buscar exatamente um número de CPF. Então, é correspondência exata. Ok? Coloco aqui, ó, falso. E dou enter, ó. Ele vai dar esse errinho. Significa que ele está errado? Não, pessoal, não significa que ele está errado, tá? Isso apenas significa que não foi digitado nada. Isso é um erro padrão dele, né? Então aqui, ó, eu posso vir aqui e digitar, ó, CPF de uma das pessoas aí. E ó, ele já identifica, ó, digitei o CPF do João
e ele já identificou aqui, ó, o nome do João, né? Então, serve para fazer esse tipo de busca. Eu só vou mostrar uma coisa aqui diferente para vocês, ó. Vou fazer o seguinte, tá vendo onde está o falso? Eu vou tirar. Ou seja, sem eu colocar aqui a correspondência, né, o que ele chama aqui de procurar intervalo, ele automaticamente ele entende como verdadeiro, ou seja, uma busca aproximada. Então, se eu chegar aqui, ó, e digitar assim, ó, tem alguém com esse CPF? Não, né? Mas se eu der o Enter agora, olha que interessante. Ele vai mostrar a Ana. Mas calma aí. A Ana tem esse CPF? Não, a Ana não tem esse CPF. Mas como aqui, dentro da minha função, eu não especifiquei aqui que é exato, eu nem especifiquei nem que é exato nem que é verdadeiro, por default, né, por padrão, ele identifica que é verdadeiro, ou seja, aproximado. Não achou um exato com esse número, pega o mais próximo. E o mais próximo aqui, no caso, foi a Ana. Ok? Então pessoal, é interessante que vocês reparem esses detalhes, tá? Se eu chegar aqui e colocar um ponto e vírgula e jogar aqui o verdadeiro agora, ó, vai dar na mesma. Correto? Por quê? Porque ainda está sendo aproximado. Agora, se eu chegar aqui e colocar o falso, opa, já vai dar o erro, ó, que foi um valor não encontrado, tá? Então ele vai me exigir que eu digite o número certo aí da identificação dessa pessoa, correto? Muito bem. Agora reparem que deu esse errinho aqui, tá? Esse errinho aqui é um erro de valor não encontrado. Então imagina só eu fazer todas as minhas funções, tá? E ficar dando esse erro aí, tá? Então fica feio para minha tabela, né? Então por isso, pessoal, que existe, por isso que existe essa função aqui, ó, se erro, né? O que significa essa função se erro, né? Essa função, ela serve para a gente fazer uma espécie de tratamento de erro, né? Eu vou pegar essa função, abro ela, coloco uma outra função, alguma coisa aqui que pode retornar algum tipo de erro, tá? E se ela der tudo certo, ela mostra só o resultado da função aqui. Mas se essa função retornar um erro, aí ela vem para cá, ó, e mostra o que eu colocar aqui no valor se erro. E aqui tem um exemplo parecido com o que a gente vai usar agora. Eu tenho a função se erro, aqui eu tenho uma proc_v. Se essa proc_v não me retornar ou não me retornar um valor, der um erro, vai mostrar isso aqui, ó, né? Para não ficar mostrando, né, essa falhazinha aqui, ó. Então é bem simples, pessoal. Vou até montar ela aqui, ó. É só colocar assim, ó, se, né, se erro, opa, e fechar aqui, ó. Opa, antes aqui tem que colocar o ponto e vírgula. E o que é que eu quero mostrar se caso der o erro? Como é um texto, tem que colocar aqui entre aspas duplas, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, digite. Só a palavra digite, ó. Digite. Ok? Então, ó. Não, vou permanecer digite mesmo. Só como exemplo, ó. Ou seja, ele vai vir aqui, ó. Opa, apareceu tudo aqui. Digitou um número aqui que não é válido, aparece digite. Vou digitar um que é válido aqui, ó. 325.685.989 e 41, ó. Opa, então esse aqui, ó, é o CPF da Ana. Então não tem erro, ó. Tá? Agora, se eu troco aqui uma letrinha, ó, digite. Pra ficar mais bonitinho aqui, eu não vou nem usar a palavrinha. Eu vou deixar assim, ó, um espacinho só, tá? Opa. Ficando aqui, só com espaço. Então, se tiver alguma coisa, simplesmente vai ficar em branco. Ok? Galera, uma outra coisinha aqui que é legal da gente fazer, ó. Vou aproveitar aqui, vou
arrastar ela aqui. Tá? Na verdade, não vou nem arrastar. Vou fazer de novo, tá? Porém, só quero mostrar uma outra forma de fazer essa busca. Vai ter horas que eu não vou querer ficar digitando toda hora ou ficar arrastando para buscar alguma coisa, tá? Então, esse tipo de intervalo aqui, ele pode ser facilmente nomeado. Eu posso dar um nome para um intervalo. Assim eu não preciso ficar digitando esse intervalo toda hora. Como é que eu faço isso? Ó, basta eu selecionar aqui o meu intervalo. Tá? Selecionei aqui, ó, de A2 até o meu E6, né? E tá vendo aqui onde tem a caixa de nome, tá? Eu coloco aqui e vou colocar assim, ó, dados. E dou Enter, ó. A partir de agora, isso aqui se chama dados, ó. Quando eu selecionar esse intervalo, ele se chama dados. Então eu nomeei um intervalo. Agora, na hora que eu for fazer essa função, eu vou fazer ela completinha, ó. Se erro, vou fazer já com esse erro. Proc v. Meu valor procurado vai ser o CPF. Ponto e vírgula. Agora, a minha matriz tabela, eu digito, ó, dados. Opa. Então, aqui, ó, eu vou digitar dados. Ó, peguei aqui o dados. Número índice da coluna, né? Então, agora, eu quero o endereço. Então, eu conto CPF 1, nome 2, endereço 3. Coloco 3. Coloco lá a correspondência que eu quero, que é exata, por isso que é falso. Vou dar o ponto e vírgula aqui, ó, porque eu estou nesse erro, né? Repara aí que ele mostra o valor se erro. Vou colocar aqui aspas, aspas. E vou dar Enter, ó. Agora eu vou colocar o CPF certinho. Vou colocar um aqui da Ana, ó. Ele já me dá o nome e o endereço da Ana, ó. Tá? Então, aqui é só uma outra forma, né, de fazer essa seleção. Quando você vai usar repetidas vezes o intervalo, é bem interessante a gente renomear aí o intervalo, dar um nome para o intervalo. Como eu já estou aqui, ó, eu vou fazer o serviço do preguiçoso, né? Ó. Vou arrastar, tá? E aqui, ó, eu vou trocar aqui as minhas informações. Ah, não deu certo. Por quê? Porque ele desceu aqui, ó, tá vendo, ó? Se eu quiser arrastar essa função, não é muito interessante eu fazer o que eu fiz agora. Porque ó, você repara aqui em cima, ela está pegando o B10. Né? E o intervalo está fixo. O intervalo aqui é dados, está fixo. Né? Teria uma outra forma de fixar, mas eu vou fixar isso na aula que vem. Né? Mas bem, selecionei esses dados aqui, ó, eles estão travadinhos aqui. Nunca vai deixar de ser esses dados. É uma das formas aí de eu travar o intervalo. Porém, esse B10 aqui não está travado. Na próxima ele vai vir como B11. Ó. Na próxima ele vai vir como B12. Que não é muito interessante para mim aqui para fazer isso. Tanto que eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui em cima. Vou substituir isso aqui por dados. E já vou deixar ela padronizada. Né? Ó, já está toda certinha aqui. Só que tem um detalhe. Eu quero que toda hora que eu arrastar, esse valor procurado permaneça esse valor aqui, né? E aí eu vou ter que colocar assim, então, ó, vou ter que colocar um cifrão na frente do B e um cifrão na frente do 10, né? Ou seja, o cifrão significa que eu travei na coluna B e o outro cifrão significa que eu travei na linha 10. Então ele fica travadinho aqui, né? Isso também pode ser facilmente feito clicando aqui no meio delas e apertando a tecla F4 do teclado de vocês. Ele faz isso automaticamente. E aí, ó, eu posso arrastar. Né? Ah, mas apareceu agora todos os nomes Ana. Lógico que apareceu todos os nomes Ana, porque eu estou buscando todos, ó, a coluna 2. Então o que me resta agora é só vir aqui e alterar as colunas. Né, ó. No caso aqui a cidade é A4. E o estado é A5. Ó, agora eu consigo ter todos os dados da Ana. Se eu digitar errado, vai apagar tudo.
Se eu digitar agora o do João, oito sete nove 20, não, já vai aparecer todos os dados do João, né? E assim sucessivamente. Então aí, pessoal, deu para vocês notarem, ó, como é que age a função procv, tá? Então a função procv ela vai funcionar assim, ó. Só para arrematar aqui o final. Ela vai pegar, ó, procv, valor procurado, esse valor que tem aqui, dentro do intervalo que você pediu. Ela sempre procura na primeira coluna esquerda. Então, ela vai chegar aqui, ó, só vale se a base da minha procura for essa aqui, ó. Tem que ser a primeira coluna esquerda. Ele vai passar olhando e falar, opa, onde é que tem esse valor aqui? Opa, achei aqui, ó. Então, aí eu falo, qual coluna eu quero pegar a informação? Então, dessa linha aqui que ele achou, eu quero pegar da coluna 2. Então, ele vai, opa, então achei o valor aqui, na primeira coluna esquerda, e ele está me pedindo o valor que corresponde aí à coluna 2. Então, opa, a coluna 2 é o texto João, né? Essa correspondência, se caso eu não achar esse valor aqui exato, pode ser outro próximo? Se está falso, quer dizer que não, né? Se está verdadeiro, quer dizer que sim. Ou se tiver sem estar escrito nem falso nem verdadeiro, também quer dizer que é aproximado, né? E assim sucessivamente, ó. Tá? E ele vai fazendo isso para todos os valores para eu encontrar. E aí dá para montar essa busca bacaninha aí com o procv. Beleza? Espero que todos vocês tenham entendido qual é a função, o que é que faz a procv, né? Bem importante que dá depois para casar ela com outras funções, fazer um monte de coisa com essa função. Mas o mais importante é entender esse básico dela aí para depois deslanchar no conhecimento. Ok? Bom, muito obrigado aí pela atenção e até a nossa próxima videoaula.